Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou plantonista de matemática no Poliedro. E nesse exercício da FUVEST de 2019, ele dava um montão de coisa, né? O probleminha um pouco desse exercício é que tem uma infinidade de informações. Então, ó, ele dá uma reta S perpendicular a uma reta R, com ponto de encontro em O, né? Ele dava uma circunferência C, dava uma outra reta T, né? Que era bissetriz, né, desse triângulo aqui, né, formado pelas setas U e W. E ele dizia que esse ponto P, que era o ponto de encontro das setas U e W, era único aqui na circunferência C, né? Aí ele dava esses ângulos beta e teta. E aí a primeira pergunta que ele fazia era qual o valor de teta, né? Para qual valor o teta vai ser máximo, né? O seno de teta, qual o valor de teta para que o seno de teta seja máximo, né? E aí, para a gente analisar isso aqui, percebam que se a gente tem, ó, se o P tiver bem aqui no comecinho da circunferência, tá vendo que a abertura do P vai ser, a abertura do θ, perdão, vai ser bem pequenininha. Se a gente for andando ele, conforme a gente vai andando ele na circunferência, a gente vai tendo uma abertura cada vez maior. A gente pode chegar o P até esse pontinho, né, da circunferência, que é onde ela vai ser tangente à circunferência. E aí, se ele passar, se começar a vir aqui para cima, essa reta vai ser secante à circunferência, vai tocar ali em dois pontos, que é a mesma coisa do que a gente pode vir para cá, né? Mas a gente vai ter a mesma situação, né? A gente pode vir até um pontinho onde ela vai ser tangente, aqui, que é onde a gente vai ter a abertura máxima. Se a gente começar a passar, o ângulo também vai começar a diminuir, mas a gente vai ter dois pontos P de interseção na circunferência. Então, qual que é a ideia? Se a Para que o θ seja máximo, essa semirreta U tem que tangenciar a circunferência em P, né? E aí a gente vai ter a seguinte situação, né? Essa semirreta U vai tangenciar a circunferência em P. Se ela é tangente, quer dizer que o raio da circunferência é tangente a essa semirreta, né? Então aqui forma 90 graus. Ele diz que esse raio da circunferência é 1, e ele também diz no exercício que a distância de O a Q vale 5. Então a gente tem um triângulo retângulo aqui. E aí, né, a gente consegue calcular o valor de seno de θ, que era o que ele queria. Né? Aí o seno de θ é sempre cateto oposto, que é 1, dividido por hipotenusa, que é 5. Então, para que o θ seja o máximo, o seno de θ vai valer 1 sobre 5. Tudo bem? No item C, né, aí ele dava algumas informações. Ele falava, se o ângulo alfa aqui for 45 graus, ele pedia para a gente achar quanto que valia esse segmento, de O até R, né? Então, ó, aí aqui a gente tem algumas informações, ó. Como nessa reta T o ângulo aqui é raso, e eu já sei que aqui é 45, então, para completar 180 graus, então aqui precisa ser 135 graus, tudo bem? E aí, ó, aqui nesse triângulo O, P, Q, como eu tenho essa medida de 1 e eu tenho essa medida de 5, e aqui sei que aqui é 135 graus, eu consigo usar a lei dos senos para conseguir descobrir o seno de θ, né? Então, ó, o que a gente vai fazer? Então, ó, pela lei dos senos, eu sei que 1 está para seno de θ, assim como 5 está para seno de 135, tudo bem? Então, ó, 1 está para seno de θ, assim como 5 está para seno de 135. Então, ó, multiplicando em cruz, eu sei que o seno de θ é o seno de 135 dividido por 5. Seno de 135 é a mesma coisa que o seno de 45 graus, que é a raiz de 2 por 2. Então, fazendo essa divisão, nós temos que o seno de θ é raiz de 2 por 10. Descobrindo o valor do seno de θ, a gente vai usar a lei dos cossenos agora, nesse mesmo triângulo, para descobrir quanto vale OP. Tudo bem? Então, ó, como que a gente vai fazer isso, né? Ó, aqui, ó, como eu já tenho esse ângulo, então ó, eu vou usar a lei dos cossenos. Eu sei que 5 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais OP ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes OP, vezes o cosseno desse ângulo, que é de 135. Né? E aí, realizando essas continhas, 5 ao quadrado, 25, né? 1 OP ao quadrado eu deixo aqui, 2 vezes 1 vezes OP dá 2OP. Cosseno de 135 é a mesma coisa do cosseno de 45, só que agora é negativo, né? Então dá menos raiz de 2 por 2. Né? Então, ó, simplificando aqui, nós concluímos que OP ao quadrado mais
raiz de 2 OP menos 24, né, que seria 1 menos 25 igual a 0. Tá vendo que a gente tem uma equação de grau 2 aqui em OP? Né? Então a gente pode fazer Bhaskara para descobrir o valor de OP. Então, ó, delta b quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 24. Então vai ficar mais 24 vezes 4, que dá 98. Tudo. Então, ó, o OP vai ser menos b, menos raiz de 2, mais ou menos raiz de delta, raiz de 98, dividido por 2a, que é 2. Raiz de 98, né, se a gente fatorar, dá 7 raiz de 2. E aí, ó, OP tem que ser sempre positivo. Se a gente pegar o valor, que é OP é a medida desse segmento, né? Então, ó, se a gente pegar o negativo, você ficaria menos raiz de 2, menos 7 raiz de 2, que seria menos 8 raiz de 2 por 2, que dá um número negativo, então não pode ser. Então a gente só vai pegar o mais, porque OP é positivo. Então seria menos raiz de 2 mais 7 raiz de 2. 7 raiz de 2 menos raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Dividido por esse 2, 6 por 2 dá 3. Então descobri a medida do segmento OP. Tudo bem? E aí, ó, aqui olhando agora nesse triângulo que a gente obteve, se aqui é θ e eu sei que aqui tudo é 90 graus, então esse ângulo aqui é 90 menos θ. E aí eu consigo usar... E aqui, ó, o triângulo é retângulo, né? Porque aqui é 45 e aqui é 45. Eu sei que cosseno desse ângulo é cateto adjacente, que é o OP, sobre hipotenusa, que é o OR, que eu quero descobrir. E aí a gente finaliza o exercício. Só que aí cosseno de 90 menos θ, então ó, cateto adjacente OP por OR. O OP a gente acabou de descobrir aqui em cima, que é 3 raiz de 2. Cosseno de 90 graus menos θ, a gente pode usar cosseno da diferença, né? Ó, cossa A, cossa B, cosseno de 90, cosseno de θ, troca o sinal sem saber, mais seno A, seno B, seno de 90 graus, seno de θ. Só que cosseno de 90 graus é 0, né? Então todo esse pedacinho morreu. Seno de 90 graus é 1. Então, ó, todo esse cosseno de 90 graus menos θ é só seno de θ. Então aqui seno de θ. E seno de θ, a gente sabe também, que a gente calculou aqui em cima, né? Ó, quanto vale o seno de θ, que é raiz de 2 por 10. Então, substituindo todos esses valores, né? Então, o OR vai ser o 3 raiz de 2 dividido pelo seno de θ, que eu sei que é raiz de 2 por 10. Né? Simplificando raiz de 2, o 10 vai multiplicar o 3, que dá 30. Então, o R mede 30, que era o que ele gostaria de saber no exercício. Tudo bem? Muito obrigado e bons estudos!